Bem, irmãos, vamos começar. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico, Entrarei na presença do Senhor com gratidão, é o número 100. O número 100. Sim, sim. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: esse é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. O próximo é: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre me exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ainda em pé, irmãos, gostaria de chamar o irmão Tanguy, fazer uma oração, por favor. Senhor Deus, obrigado por este novo dia. Obrigado que nós podemos reunir no culto, que nós podemos dar honra, dar louvor, que nós podemos receber o besar. Enche-nos, fortalece-nos, que nós vivemos na Tua vontade. Amém. Amém. Podemos assentar, obrigado. Bem, irmãos, já dando as notícias para os amados irmãos, essa semana que passou, visitei lá a irmã Augusta e ela já está, assim, sempre no leito já, né, na cama. Ela está sendo alimentada por uma sonda, fala muito baixo, então os irmãos orem assim por ela, né, que Deus possa dar mesmo graça. Ela fala sempre em abalar, né, que quer abalar, mas Deus é que sabe o tempo, né, nós não sabemos, Deus é que sabe o tempo.
Então, continue a orar por ela. Então, isso aí é na quarta-feira, que tem a visita lá no Serpa, no lar, e depois nós pegamos assim o irmão Joaquim, a irmã Mariana, e vamos para Vales Mortos. E temos lá a reunião com os irmãos lá na quarta-feira. Também na quarta, lá o culto em Cuba. O culto em Cuba, geralmente começamos lá às 20h35, 40 por aí. Graças a Deus. E os descobridores, né? Os descobridores, aqui é o sábado. Agora nós estamos fazendo lá embaixo, porque para aquecer isso aqui é muito grande. Então lá embaixo a gente coloca, o pastor Janda coloca o aquecedor, aí as crianças ficam mais bem à vontade. Hoje à tarde, se Deus quiser, o nosso estudo em Hebreus, já estamos finalizando Hebreus, vamos começar outro livro, mas pela graça de Deus, hoje à tarde vamos continuar ainda, né, no livro de Hebreus. Vou chamar o pastor Janda, que ele tem um novo cântico aqui, eu não sei bem, então vou pedir que ele possa ajudar a gente. Diga para os temerosos, né? Poderoso
Bem, vamos fazer o ofertório. Enquanto fazemos, vamos cantar o Rei dos Reis, Majestade, Deus do céu, aviva em mim, Salvador, amigo meu, Libertador, princípio e fim. Temos Isabel, né? Isabel, tu pode ajudar? Sim. Reis, majestade, Deus do céu, aviva em mim, Salvador, amigo meu, Libertador, princípio e fim. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. E morreu, ressuscitou, e os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Tua majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela noite que passou. Obrigado, Senhor, por essa nova manhã que o Senhor nos dá. Que o teu nome seja sempre honrado, sempre seja engrandecido, Senhor, e glorificado. Obrigado por cada um dos irmãos que chegaram. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa usar o pastor Jader. Também, Senhor, os professores da escola dominical para executar, Senhor, a tua vontade. Obrigado por cada um dos irmãos que contribuíram, Senhor, pelos dizimistas, os ofertantes. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, derramar bênção sem medida sobre o teu povo. E que o teu nome, Senhor, sempre seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Joias Preciosas, enquanto vamos para as salas, né? Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias. Eis que Cristo busca suas joias de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Vai levá-las ao reino celeste, suas joias de muito
dono será. Meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhes joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno será. Muito bem, pastor Janda. Pastor, está aqui este meu amigo, é o André, é a primeira vez que ele vem, mas eu gosto de ver a Bíblia e gostava que o pastor ficasse com uma Bíblia para ele, se por acaso não tem esta Bíblia. E não sei se ele vai ficar aqui connosco ou se vai com o pastor, como é que o pastor já Não, ele já... fica aqui connosco. Já tem quantos anos? Já. Vem aqui com o pastor. Mas no final a gente conversa. Seja bem-vindo, tá? Deus abençoe. Então vamos lá. Muito bem. Eu já ia falar realmente aqui, né? Temos hoje o André visitante. Já ia perguntar o nome, não deu, né? Não. Mas seja muito bem-vindo, André. Aqui é a casa do Senhor, então você é muito bem-vindo, assim como todos que vêm até aqui, tá certo? Pastor Janda, meu nome, pastor Elias. E, enfim, casa de Deus, tá certo? Irmãos, antes da gente ficar em pé e fazer a leitura, eu só queria fazer um agradecimento e dar um aviso, né? Agradeço as orações dos irmãos. Eu não pude estar aqui no domingo passado por conta do nascimento do Josué. Graças a Deus ele está bem. Já chegou em casa, eram mais ou menos 2h30 da tarde, né? 2h30 da tarde no domingo. Tá um pouco não, tá tá com icterícia, né, que chama, meio amareladozinho e tal. Isso aí, fomos já ao posto, ao centro de saúde. Disseram que é para tomar banho de sol, mas como é que vai tomar banho de sol no frio, né? Mas aí a gente deixa ele na janelinha, assim, pelo menos para pegar aquele calor, né, do dia. Não tem como abrir a janela, senão o menino nasceu pequeno e vai sumir caso adoeça, né? Mas graças a Deus, a gente agradece muito as orações dos irmãos, o apoio, as mensagens que recebemos, e o Senhor tem sido gracioso. Eu tomei um susto que a Rebeca, como já começaram as noites, né? Então, os cochilos da noite, né? Que aí ele fica acordado, às vezes troca o dia pela noite. Eu achei que ela até não ia descer por conta... Essa noite foi bem difícil. Mas, graças a Deus por tudo, estamos bem. Ela está bem, se recuperando também. E o Josué também está indo bem. Mama que é uma beleza, né? Tá bom? Esse é o agradecimento. Muito obrigado. E a questão do aviso, eu estava falando com o pastor Elias sobre já nossas programações de Natal e tal. Nós planejamos fazer algumas coisas com as crianças, principalmente aquelas que vêm no Descobridores. E estava pensando também em fazer algum tipo de especial dos adultos, né? Eu vou fazer, talvez a Rebeca também faça. Se algum irmão ou irmã tiver interesse em participar, a gente fazer um cântico em vozes, né? Fala comigo depois que a gente organiza, né? Eu não quero fazer sozinho, eu não quero fazer um solo. Se o Valério quiser, por exemplo, cantar e tal, mostrar os dotes vocais, né? Tô brincando, mas qualquer irmão que tiver interesse em participar, olha, pastor, eu quero cantar, né? Digamos assim. Não vão ser 9 músicas, não, meu irmão. É uma música especial, Natal, é uma data mesmo... O mundo comemora, né? Uma data de paz, de amor, confraternização, porque é o crente que realmente sabe o verdadeiro sentido do Natal pode realmente comemorar, ter essa alegria, porque não vai fazer algo especial para o Senhor, né? Então, para depois ninguém dizer, o pastor nem convidou e tal, então eu estou chamando. Se alguém quiser fazer conosco algo, fala comigo depois no final, a gente marca uns ensaios bem, né, que seja um horário disponível para os irmãos, para todo mundo, quem quiser participar, tá certo? Então depois fale conosco.
Irmãos, agora sim, vamos ficar em pé, vamos ler, fazer a leitura da palavra de Deus. O Valério vai colocar aqui na projeção. Nós ficamos estudando e paralisamos, ficamos parados neste texto no domingo retrasado, né? Atos 2, 42 a 47, se Deus permitir, vamos finalizar este texto, né? Esta pequena perícope. Então, Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou um norte para o homem, Senhor. Como ele pode te conhecer, como ele pode verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Como ele pode chegar a ti, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, e que o Senhor venha nesta manhã, durante este culto, nos edificar, até mesmo falar aos nossos corações, de modo que possamos sentir-nos incomodados, Senhor. Não deixa que saiamos daqui iguais como chegamos, mas que a tua palavra possa mesmo vir ao encontro de nossos corações, falar aos nossos corações, vir mesmo como uma espada em nossas mentes, Senhor. E assim mesmo nos edifica, salva e faz a tua obra nesta manhã. Assim te pedimos, tanto aqui no templo, como também na classe dos pequeninos e dos adolescentes também. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Irmãos, nós paramos justamente estudando pelo menos o versículo 42, mas até aproveitando, né, temos o visitante aqui conosco nesta manhã, nós estamos vendo este capítulo, o capítulo 2, que é o capítulo que fala do Pentecostes, a descida do Espírito Santo na igreja, né? O Espírito Santo desceu, foi derramado por Deus, enviado por Deus, e assim os discípulos, aquelas pessoas que estavam reunidas, foram cheias, foram tomadas, foram mesmo dirigidas pelo Espírito Santo, falando em línguas, e aqui a Bíblia fala não em línguas de anjos, não em línguas estranhas, mas em línguas claramente descritas aqui, como sendo línguas dos povos que estavam ali em Jerusalém, participando da festa do Pentecostes, né? Então, se você for ver ali em Atos 2, existiam ali pessoas da Mesopotâmia, egípcios, pessoas ali da Ásia Menor, todos eles judeus, estudiosos, sabedores da lei, estavam ali reunidos para participar da festa dos judeus, o Pentecostes, e naquele instante, digamos assim, entre aspas, calhou de Deus enviar o seu Espírito. Então, imaginemos uma Jerusalém cheia, movimentada, um formigueiro humano. E ali, no meio ali da casa, daquele cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, muito provavelmente, perto ali do templo, ouvindo aquele som como de um grande vento impetuoso,
foram lá ver o que é isto, e viram os discípulos falando as línguas maternas de cada povo que estava presente ali, certo? E até acharam que estavam embriagados, mas Pedro se levantou: olha, irmãos, varões israelitas, não pensem que estamos bêbados, variando da cabeça. Não, pelo contrário, isto é para que se cumprisse as Escrituras. E aí ele aponta para Joel, aponta para o Salmo também, falando que, olha, no final dos tempos, o Senhor derramaria o seu Espírito. E aí vai dizer, é muito conhecido: os vossos filhos e filhas profetizarão, né? E assim por diante. E depois vai dizer: olha, realmente isto aconteceu porque vocês mataram Jesus, o Messias, o prometido. Vocês mataram. Então pense, ali naquela congregação, imaginemos 120 pessoas. Se levanta, Pedro, acusando a multidão que estava ali presente de assassinato, né? Não temendo ser linchado pelo povo, não temendo ser apedrejado, açoitado, preso. Pelo contrário, ele diz: olha, vós o matastes. Mataste aquele que foi enviado por Deus para libertar esse povo, não de Roma, não das garras do Império Romano, mas do seu pecado, né? Ele é o Messias. Na verdade, se nós formos ver, nós já falamos aqui, a mensagem de Pedro foi uma mensagem acusatória, né? Que denuncia algo. O povo havia crucificado o seu Messias. E esta mensagem simples, direta, dura, não causou assim um entristecimento, né? Não causou um escândalo, né? Pelo contrário, nós vimos também que esta mensagem dura, direta, vocês mataram o Messias, causou, na verdade, um efeito que só o Espírito Santo poderia fazer esta obra no coração das pessoas que ouviram aquela mensagem. Qual foi o efeito? Aí nós vimos do versículo 37 ao 41 os efeitos dessa acusação, né? Lembrando, Pedro estava falando cheio do Espírito, e o Espírito Santo fez a obra no coração das pessoas que estavam ouvindo esta mensagem dura. Então, versículo 37, o Espírito Santo quebrantou o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Versículo 37b, elas ficaram desesperadas, né? O que elas falaram para Pedro? Olha, que faremos, irmãos? Né? Que faremos, Pedro? E agora? Nós matamos o Messias, matamos o Cristo, e agora o que nós vamos fazer? Que faremos nós? Depois gerou arrependimento, e depois gerou renúncia, né? Arrependeram-se, creram e foram batizados no nome daquele a quem crucificaram, Jesus Cristo. Isto é renúncia, né? Quando Pedro diz: olha, vocês querem saber o que vão fazer? Arrependei-vos e sejam batizados para que sejam salvos. Não quer dizer que o batismo salva, mas o batismo é a prova, é a renúncia da sua vida passada para agora estar debaixo da soberania de quem? De Deus, né? Então, eles crucificaram o Messias. Agora vocês, além de se converterem, de se arrependerem dos seus pecados, agora vocês vão ser batizados no nome deste que vocês crucificaram, né? Então foi um quebrantamento, foi um desespero, foi um arrependimento e a renúncia das suas vidas pregressas, né? E aí nós começamos vendo no outro domingo que o versículo 42, aqueles homens, não homens, né, no sentido de homens, mulheres, aqueles que estavam presentes ali, foram quase 3.000 convertidos. E aí o texto que lemos, de 42 a 47, é como se Lucas estivesse fazendo um link, uma ponte entre o que aconteceu no dia do Pentecostes com o dia a dia da igreja, né? E aí Lucas vai dizer: olha, depois que aqueles 3.000 se converteram,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vai contar o dia a dia daqueles irmãos da igreja chamada a igreja primitiva. E aí nós vimos que perseverar é algo mesmo que eles estavam buscando com todo afinco. Estavam lutando para seguir algo, né? Perseveravam, buscavam com todo afinco. Não é algo, a gente diz no Brasil, acho que aqui também, mas não é moleza, né? Não é, eu fui convertido, ouvi a mensagem de Pedro, agora, né? Graças a Deus sou salvo, vou voltar para a minha vida normal. É como, né, se nada tivesse acontecido, talvez vou para a igreja, ouço um sermão, mas nada muda. Pelo contrário. Não foi isto que aconteceu. Estes homens, estes 3.000, esta igreja começou mesmo a perseverar em algumas coisas que nós vamos já falar aqui, né? Começaram a perseverar. E a primeira coisa que ele cita, versículo 42, é a doutrina dos apóstolos. Eu até falei para os irmãos que o Stott, ele falou que... Eu trouxe uma citação dele, ele falou que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, uma igreja-escola em Jerusalém, em que os professores eram os discípulos e os alunos eram as pessoas que se converteram, aquelas 3.000 pessoas. Agora, pense comigo, eu citei aqui, mas vou chamar você também novamente à reflexão. Veja. Aquelas pessoas que estavam no dia do Pentecostes, os judeus, eles eram exímios conhecedores da Bíblia. Não eram pessoas assim, eu vou de férias para Jerusalém, eu vou turistar, né, em Jerusalém. Não, eram pessoas que estavam lá para participar de um festejo. Eles sabiam a lei, aquilo que Moisés falou, sabiam aquilo que os profetas falaram, os salmistas falaram, tanto que Pedro falou de Joel. Vou perguntar aqui, mas se eu for perguntar de alguém nas igrejas de hoje em dia, os profetas menores, abra lá em Abacuque. Onde é que está um Abacuque, né? Mas esses homens sabiam. Do que a Bíblia estava falando, Bíblia entre aspas, né? O que a lei, o que os salmos, o que os profetas falavam. Sabiam, mas agora é algo novo na sua vida. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, foram salvos em nome de Jesus Cristo, mas o que eu preciso saber de Jesus Cristo? Eu sei a lei, eu sei os profetas, eu sei os salmos, mas onde que se aplica? Então os discípulos agora vão começar a doutrinar a partir da palavra de Deus, mas aplicando no seu dia a dia, né? Olha, lembra que quando Jesus, antes de ir ao céu, você pode ver lá no último capítulo de Lucas, Jesus senta com os seus discípulos e vai abrir o seu entendimento, no sentido de que ele vai mostrar onde Jesus estava na lei, nos salmos e nos profetas, a ponto de os discípulos entenderem completamente a palavra de Deus, no sentido de que, olha, tudo estava escrito a respeito de quem? De Jesus. Tudo já estava escrito. E agora devemos aplicar, agora nessa nova aliança, que nós chamamos aqui o Novo Testamento. A lei foi, digamos assim, a lei cerimonial, aquele ritual, foi abolido em Cristo, porque agora Cristo foi o sacrifício perfeito. Não preciso mais sacrificar, né? O sangue de touros, de bodes, de ovelhas, agora não tem mais serviência, né? Não tem mais serventia nenhuma, porque Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Através dele eu tenho a remissão, o perdão dos meus pecados. E aí nós imaginamos os discípulos mesmo agora doutrinando, explicando realmente, olha, aquilo que nós fazíamos, né, acabou em Cristo Jesus. Cristo cumpriu a lei.
Cristo é o sacrifício perfeito. É através de Cristo a salvação. Não é por obras, não é por você guardar o sábado, não é por você guardar a sua dieta alimentar, não é por você cumprir aquilo que os fariseus, aquilo que os escribas mandam. Não é. A salvação inteiramente é por Jesus Cristo e nada mais. E nada mais. Esta é a doutrina dos apóstolos, né? E veja, nós vimos também que isto é algo mesmo muito importante até para a segunda coisa. Então, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Muito bem. Depois vai dizer, Atos 2:42, na comunhão. Na comunhão. E nós vimos que para eu perseverar, buscar, ter comunhão uns com os outros, é primeiro necessário eu ter comunhão com quem? Com Deus. Não existe comunhão com o Valério, com o Jorge, né? Não existe se não a começar em mim, se eu não tiver comunhão com Deus, né? Se eu não tiver comunhão com Deus. E como eu posso ter comunhão com Deus? O próprio Deus vai responder na sua palavra. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4, versículo 10. Nós lemos desde o versículo 5, mas o coração do texto aqui, que da nossa aplicação, é o versículo 10. Diz assim, mas em casa leia desde o versículo 5, que aí você vai entender melhor o contexto. Mas versículo 10 de Deuteronômio 4 vai dizer: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então veja, como eu posso ter comunhão com Deus? Aí vamos trazer algo, você pode dizer, mas é muito abstrato, pastor, não consigo perceber direito. Vamos trazer então para a nossa realidade. Como é que eu tenho comunhão com uma pessoa? A partir do momento que eu a conheço, eu tenho conversa com ela, eu aprendo sobre ela. Por exemplo, minha esposa. Como é que hoje eu tenho essa intimidade com ela? Chegou um dia que começamos a conversar. Eu sei agora os gostos dela, eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Até o ponto de termos um relacionamento. Depois casamos. Eu sabia tudo dela antes de casar? Não, porque eu não morava, não dormia com ela. Mas aí agora dormindo, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, agora eu sei como é a Rebeca, minha esposa, de manhã. Eu sei como é ela à noite, né? Eu sei daquilo, mais ainda, aquilo que ela não gosta, porque começamos um relacionamento, né, aos poucos, indo a ponto de nos aproximarmos intimamente e conhecermos. Assim mesmo é com Deus. Como eu posso ter comunhão com o Senhor? O conhecendo cada dia mais e mais. E como eu conheço o Senhor? Não é através de música, não é através de peças teatrais, não é através de danças, não é através podemos dizer assim, de experiências sobrenaturais. Não é. Pode ajudar? Pode, mas a regra para você conhecer a Deus melhor é através da sua palavra. Nós cremos que esse livro aqui é a palavra de Deus, né? Foi escrita, inspirada por Ele, e aqui tem tudo o que nós precisamos saber de Deus. Quem Ele é, seus atributos, as suas qualidades mesmo, aquilo que Ele sente por nós, aquilo que Ele deixa Deus irado, o pecado. Então tudo tem aqui. E como é que eu vou conhecê-lo? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. E não apenas isto, orando também.
Se você for parar na sua casa, se eu for ficar com a Rebeca só escutando ela, vai chegar um momento, sim, tu não fala nada não, Jander, né? O que adianta eu ficar só escutando, lendo, conhecendo a Deus, mas eu não falo nada com Ele? É um relacionamento de via única, né? Só dele para mim, lendo a palavra de Deus. Não existe, isso não é relacionamento. Um relacionamento é uma troca, né? Ele fala comigo e eu falo com ele. Leitura da palavra, oração. Leitura da palavra, oração. É uma via de mão dupla. A ponto de que uma vez que agora eu tenho comunhão com ele, agora eu posso ter comunhão com meus irmãos. Na verdade, eu vou conseguir amar o meu irmão. Uma vez que o Deus que eu digo que eu sirvo, eu conheço que Ele me amou, apesar de eu ser um pecador, mentiroso, rebelde contra as suas leis, uma pessoa odiosa, que odeia os outros também. Apesar disso, eu coloquei 4 aqui, mas tem muito mais. Tem pensamentos mundanos, pensamentos impuros, lábios impuros. Mesmo assim, o que Ele fez? Mandou o seu filho para morrer por mim. Mesmo eu sendo ainda um miserável pecador. Ele me perdoou, Ele me amou e hoje me deu a salvação. Por que eu não vou amar também o meu irmão? Por acaso, não, a irmã Carolina Faleiro, não consigo, eu não tenho abertura com a irmã, né? Eu não sei, a gente diz lá no Brasil, né? O santo não bateu, né? Diz que, ixi, o santo não bateu. Meu santo e o dela não bateu, né? Por que isso vai acontecer? Por acaso eu sou melhor que ela? Eu sou mais santo que ela? Não, meus irmãos. Perante o Senhor, eu sou um miserável também. Se eu reconheço isto, se eu conheço meu Deus a ponto de saber que Ele se sacrificou por mim, eu sendo tudo isto, por que eu também não vou amá-la com os defeitos dela? Eu estou dando ela como exemplo, mas serve para todos. Por que eu não vou perdoá-la? Por que eu não vou amá-la? Por que eu não vou querer ter uma comunhão com a minha irmã em Cristo Jesus? Por quê? Né? Alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Primeiro, pode ser que eu não seja crente de verdade. Mas essa, digamos assim, já é a última etapa. Mas existem provas. Espera aí, eu não estou tendo uma abertura, eu sinto que eu não estou tendo comunhão na igreja. Por que será? Será que é porque é pecado na minha vida? Existe pecado na minha vida? Né? Será se eu estou tendo pouca comunhão com Deus, com o Senhor? Eu não estou conseguindo ter aquele amor de estar na casa de Deus. Eu não tenho aquela vontade de estar com meus irmãos. É algo, né, que eu vou lá por obrigação, porque eu já estou há muito tempo aqui na igreja. Eu participei da fundação e estou indo lá no domingo, já fiz minha parte. Mas não tem aquele prazer, né? Não tem aquele prazer de estar na casa do Senhor. O salmista no Salmo 119 vai falar que, olha, eu tenho prazer de estar com aqueles que amam a tua lei. Já pensou chegar num ponto desse? É um prazer estar junto daqueles que amam a tua lei. Isto é o que, irmãos? É amor que só vem de Deus na comunhão com Ele. Veja, abra sua Bíblia rapidamente aqui em 2 João. 2 João só não tem capítulos, é uma carta curta, mas é interessante o que ele diz. Olha, ele está falando aqui com a igreja. 2 João, versículo 1 e 2. Olha o que fala aqui, ó. 2 João 1 e 2. Diz assim, ó: o presbítero, o ancião, o velho, o João velho, a senhora eleita, a igreja eleita de Deus, e aos seus filhos, os irmãos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu amo na verdade,
mas também todos os que conhecem a verdade. Interessante isso, né? Olha, eu estou escrevendo a vocês, a igreja eleita de Deus, aos meus irmãos, que eu amo na verdade, mas não é somente eu, mas todo aquele que conhece, que permanece na verdade, também ama uns aos outros. Versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Veja, eu amo a irmã Anita, não de mim mesmo, porque Tito vai falar, eu sou odioso e odeio os outros também. A minha carne odeia. Eu sou uma pessoa odiosa e que odeia os outros. Mas é Deus derramando o seu amor, a sua palavra no meu coração, que faz com que eu ame a irmã Anita. Porque a palavra de Deus que habita em mim, também habita nela. E assim temos a comunhão, a troca de amor, a troca de afeto, a troca de cuidado. Tudo isto, meus irmãos, que envolve a comunidade cristã, a igreja. Não é maravilhoso isso? Né? Aí você pode dizer, pastor, é maravilhoso na teoria. Aí o que falta para a prática? Né? Na teoria é muito lindo. E a gente vai ver, é lindo aqui a igreja primitiva, a ponto até de ser descuidada. De tanto amor que transbordava nos seus corações. Mas vamos prosseguir, que senão a gente vai ficar só nesse ponto novamente. Mas veja, doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que gerava comunhão. E só para... não tem como falar de comunhão e não citar aquele salmo tão bonito, Salmo 133:1. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E no último versículo vai dizer, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Veja, é uma bênção, irmãos, um lugar de união. Qual é a casa que o pai e a mãe gostam de ter os filhos brigados? Qual é a casa que os pais... uma alegria só ter o filho brigado de um lado e o outro do outro. Que vive em contenda. Quem é o pai e a mãe que amam isso? Ninguém. É uma casa insustentável. O próprio Jesus disse que uma casa dividida não fica em pé. Não fica em pé. Por isso que é tão importante esta comunhão. Aí nós vimos que, aí a gente vai ver, antes de sair até desse ponto, quais são as provas dessa comunhão, desse amor de uns para com os outros. Veja, Atos 2:44. Atos 2:44. Olha o que aquela comunidade, aqueles irmãos faziam. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, a gente diz assim, né? Olha, não, uma hora e meia é legal, mas fica o dia todo para tu ver. Daqui a pouco tá um puxando o cabelo do outro. Começa a briga, né? E tal. Mas olha, imagina, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lá, aqui, digamos, né? 30 pessoas aqui com criança e tal. Todo mundo pensa a mesma coisa? Não. Imagina 3.000. Imagina 3.000. Vai pensar a mesma coisa, irmão? A probabilidade é que não. Mas eles tinham tudo em comum. Isso é obra do Espírito, meus irmãos. Obra do Espírito. A gente vê esses famosos reality shows que coloca todo mundo confinado, não é verdade? E aí deixa lá e tal. Você vai ver, só dá briga. Só dá briga. Por quê? Aquelas poucas pessoas não conseguem viver porque um pensa uma coisa, um gosta da comida fria, o outro gosta quente, um bebe água gelada, o outro bebe, não, a água tem que ser natural. Não dá. Mas esses irmãos tinham tudo em comum. Versículo 45.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aí eu falei, quem é que tem 2 carros e venderia um para dar o dinheiro para alguém que está precisando? Hoje em dia, quem em sã consciência faria isso? Era o que essa igreja primitiva fazia. Não é uma bênção? À medida que tinha necessidade. À medida da necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes. Diariamente. Todos os dias iam lá ao templo. Se a gente for ver aqui no domingo já é difícil, né? Que às vezes, não, vou com preguiça. Dormi tarde, trabalhei a semana toda cheio, tá? No domingo hoje não vou não, tô com preguiça, né? Tô com uma dor de cabeça. Acho que eu não vou hoje não, domingo. Né? Deixar para ir do próximo. 46b. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Já pensou? Tem um provérbio que diz, olha, não fiques indo na casa do teu amigo. Não tem? Mas eles aqui partiam pão de casa em casa, tomavam a ceia de casa em casa todos os dias. Com alegria e singeleza de coração. Chega um certo momento, eu sei porque eu não sou diferente, né, das outras pessoas, não sou mais santo. Né, assim, o pastor é o santinho, não faz nada disso. Essa palavra é para mim, irmãos. Em primeiro lugar, antes de eu levar para vocês. Mas chega um momento aqui, de novo vem almoçar, vem comer aqui em casa, acabar o rancho aqui e tal. De novo, já tá chato já ficar vindo aqui em casa. Todos os dias, com alegria e singeleza de coração. Enfim, irmãos, não é o céu na terra essa congregação aqui? Essa igreja? Não é o céu na terra? Eu queria participar daqui dessa igreja. Próxima coisa, partir do pão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Veja, se nós formos ver, é tudo uma onda, né? Então, a primeira onda, doutrina dos apóstolos, que gera comunhão, que depois vem partir do pão. Porque nós partir do pão, para quem não sabe, é a ceia do Senhor. É quando nós lembramos, fazemos memória do sacrifício de Cristo por nós. Então, como é que eu vou ceiar? Como é que eu vou ter vontade de ceiar, de fazer essa memória do Senhor, lembrança do seu sacrifício, se eu não tiver a doutrina? Se eu não tiver doutrinado que, olha, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o mundo. Já estava no plano de Deus. Olha, eu vou enviar meu filho porque esse Adão vai pecar. E aí vai ter um dia a Mariana, vai ter um dia um homem, um cabra aí que não presta, chamado Jander, e eu o amo, eu vou salvá-lo. A salvação estava planeada, antes da fundação do mundo, né? Então, por que nós participamos da ceia? Porque nós lembramos, fazemos memória do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque nós temos noção do sacrifício de Cristo por nós, do sacrifício de Deus por nós. Atos 17 vai dizer lá que o sangue do próprio Deus foi derramado para comprar a sua igreja. Né? Algumas religiões falam, não, Jesus é um Deus menor, não é o Deus, não é Deus mesmo, não. É Deus, mas é um Deus menor, né? Deus é como se ele separasse um pouco sua divindade, criasse uma divindade menor para poder nascer como homem, morrer e salvar os outros. Não é isto. Jesus é Deus.
E este Deus derramou o seu sangue para comprar a sua igreja. E aí Pedro vai dizer, não foi prata, não foi ouro que nos comprou dos nossos pecados. Mas o que foi que nos comprou? O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, foi o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. É verdade? E por último, e não importante neste versículo, oração. Mais uma vez, doutrina, comunhão, partir do pão, oração. Por que nós oramos, meus irmãos? Por que nós oramos? Você pode dizer, não, Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas, então não precisa orar. Deixa eu lhe perguntar, Jesus é Deus? É. Jesus orava? Orava. E por que tu não vai orar? Por que eu não vou orar? Jesus, sendo Deus, orava, acordava de madrugada para orar. As pessoas procuravam, ei, cadê Jesus de manhã? E quando estava orando já, cedo da manhã. E às vezes quando ia no seu ministério curando, pregando, fazendo milagres, tarde até a alta hora, né, já da noite, ele ainda ia orar. Por que nós não vamos orar ao nosso Pai? Mas tudo isso, meus irmãos, de novo, vai para o princípio, doutrina. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, nada podeis fazer. E aquilo que eu faço é por sua permissividade. E Ele quer que eu me fique subjugado à sua vontade. E vá até ao Pai e diga, Senhor, me ajuda nisto. Preciso daquilo, né? Me auxilia nisto, me dá sabedoria, tem compaixão, tem misericórdia. Muito obrigado por tuas bênçãos, né? Nós aprendemos com Jesus a oração linda do Pai Nosso, que o mundo todo ora, né? Digamos assim, né? O mundo cristão conhecido ora o Pai Nosso, mas não tem ideia que aquilo lá é um exemplo de uma oração que o próprio Deus deixa para o homem, para a mulher fazer, agradecendo ao Senhor, suplicando a Ele. Eu sei que os irmãos acompanham ali o grupo, e o pastor Elias foi deixando uma série de lições sobre a oração do Pai Nosso. Eu até tentei colocar lá no YouTube, mas estude aquilo, é muito lindo. O Pai Nosso, né? Às vezes falamos, recitamos sem entender direito, né? Primeiro, Ele é teu Pai. Ele é o teu Pai. O Senhor é o meu pastor, nada me fala. Ele é o teu pastor. É a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Se Ele é teu Pai, se Ele é o teu pastor, se achega a Ele. A palavra de Deus fala, Jesus fala, vós, sendo maus, não sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Imagina o Pai Celestial, não sabe também abençoar os seus? Eu sendo mau não quero o melhor para Mariana? Eu sendo mau não quero cuidar do Josué? Por que Deus não vai querer cuidar de mim? Porque Ele não vai querer escutar o Jander orando, Senhor, me dá força, me ajuda, misericórdia, cuida da minha família, nos protege do mal. Por que Ele não vai querer ouvir isto? Por que Ele não vai querer atender? Claro, a oração conforme a sua vontade. Aí você pode dizer assim e pensar assim, como nós ouvimos muito. Mas eu oro, pastor, em casa. Eu oro em casa. É a mesma coisa que orar na igreja. Então tinha que avisar aqui os irmãos, porque eles estavam perseverando unânime em oração. Não precisava. Não precisava. Só é cada um ficar na sua casa, ora e está pronto, né? Está feito. Não precisa se reunir. Está tudo errado aqui. Não. Tá, vamos corrigir a Bíblia aqui, que está errado. Irmãos, eles estavam juntos, orando, intercedendo. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. O cabeça é Cristo Jesus. Mas a igreja
Cada um tem a sua função dentro do corpo. Exerce um trabalho dentro do corpo de Cristo. E se este corpo estiver todo desmembrado, não tem serventia para nada. E o corpo padece. Bate o teu dedinho do pé, a tua unha do pezinho lá, né? Para ver se você todo não vai ficar o dia todo aí. Ai, meu dedo tá batido, tá machucado. O dedinho que a gente às vezes acha que não presta para nada. Se um dos irmãos estiver fora de sintonia, da comunhão, o corpo sente, meus irmãos. Sente. E aí abre uma brecha para o inimigo entrar e trabalhar e destruir o trabalho, destruir a comunidade, destruir o corpo que é de Cristo Jesus. Não é do pastor, não é do pastor Elias, não. É de Cristo Jesus. Estamos apenas cuidando, pastoreando, mas o corpo é dele. Não deixe que essa brecha fique aberta. Não deixe que esta ferida se transforme num cancro mortal e acabe com o trabalho. Isso é algo até às vezes repetitivo. Eu sei que vocês já deram atos, mas, irmãos, isto serve para nos alertar. Jesus tinha uma pregação, o Evangelho do Reino: arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a pregação. E é isto que nós devemos sempre também estar repetindo, né? Sempre estar repetindo. Avançando, no versículo 46 de Atos 2, ele vai, sendo redundante, ele vai repetir novamente esta palavra perseverar. Versículo 46 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. No templo. Mais uma vez, irmãos, eu digo, você tem a alegria de vir à igreja? Você é daquele tipo de salvo, de crente que chega o domingo, glória a Deus, hoje chegou a hora, o dia de eu ir à casa do Senhor, de eu ir adorar, de eu estar aos pés do Senhor louvando, que maravilha! Você é desse tipo? Ou não, é mais um dia? Ai, sacrifício ir no domingo, né? Tem aquele cântico: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É este sentimento que você tem? Se fosse diariamente você ter que vir à casa de Deus, você estaria feliz? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. É verdade na tua vida isso? É verdade na minha vida isso? Meus irmãos, o sábado, o domingo não salva ninguém. Mas é uma amostra da tua fidelidade com Deus. É uma amostra do teu amor. É um exemplo da tua vida com Deus. É um exemplo. Se você não é capaz de separar um dia na semana e se deleitar no Senhor, buscar a sua presença, o que você vai fazer no céu? Vamos estar 100% na presença do Senhor. Vamos estar adorando para sempre todos os dias, servindo a Ele todos os dias. Se um dia você não consegue vir, o que tu vai fazer no céu? Considera isso, meu irmão, minha irmã, né? Reflete isto. É algo que as igrejas, os cristãos estão negligenciando, o dia do Senhor. E algumas igrejas, né, colocam apenas um culto no domingo, né?
Principalmente aqui em Portugal eu vi mais isso, na Europa, né? Tem só o culto do domingo pela manhã ou o culto da tarde. Meus irmãos, se eu pudesse... Isso eu falo desde pequeno. Eu ficava o dia na casa do Senhor. Eu lembro que lá na nossa igreja a gente tinha um trabalho a partir da tarde do sábado. Então, a gente almoçava rapidinho e tinha já o clube de crianças lá na nossa igreja, 3 horas da tarde. E aí 2 horas eu já estava na igreja. Eu fazia em casa a minha mala, uma mochila, porque eu já ia tomar banho quando terminasse o trabalho das crianças. A gente ia limpar a igreja, isso eu com 14, 15 anos. Limpava a igreja todinha, das 5 até as 7 da noite. Porque 7h30 já tinha o culto dos jovens. Eu era pequeno, mas eu já penetrava já para participar. 7h30 tinha um culto, então eu já levava a minha mochila, a minha mala para tomar banho na igreja, né? Estava limpando a igreja grande e tal, 15, 20 pessoas fazendo a mesma coisa. Tomava banho rapidinho, já tinha o culto dos jovens. Terminou o culto dos jovens, 9 horas, a gente ia para um lanche que tinha perto da igreja, comia e tal. Se eu pudesse voltar, meus irmãos, já dormia lá para o domingo. Era uma maravilha, era bom estar na casa do Senhor. Eu imagino que as irmãs, vou dar de novo o exemplo da irmã Carolina Faleiro, que eu sei que nasceu nessa igreja aqui já há muito tempo, né? Participava. Eu imagino que era assim também a alegria dos jovens, das crianças, estarem presentes na igreja. E o que mudou na vida, né? Por que hoje a igreja não é desse jeito também? Por que o sentimento, o prazer, o deleite, aquela vontade de estar na casa de Deus, aquela euforia, por que mudou? Por que foi caindo com o tempo? O que foi que causou tudo isto? Né? Porque a igreja hoje está, mas não, um culto só no domingo. Não estou criticando, eu não sei a realidade deles, se é assim o melhor para eles. É eles e Deus, o pastor e Deus, a igreja e Deus. Mas, irmãos, o domingo é o dia do Senhor. Não é o culto, não é o culto que é do Senhor, não. É o dia do Senhor. Se você for lá em Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui isso, rapidamente. Isaías 60 e... Está aqui. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Eu vou ter que terminar esse texto só no outro domingo, porque não vai dar, mas é importante o que estamos falando aqui. Isaías 58, 13. Olha o que fala aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado, lê-se sábado como dia de descanso, não é o sábado da semana, né? Segunda, domingo, segunda, terça, quarta, o sábado, não. É o dia do descanso, o dia que Deus separou para Ele. Que hoje nós, separamos o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, a igreja primitiva se reunia aos domingos e hoje nós seguimos isto também, o domingo. Então, considere aí domingo, né? Se desviares o pé de profanar o sábado, o descanso, o domingo do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Ah, muito difícil. Muito difícil. Eu tenho meus interesses. Eu imagino que quem trabalha também tem os seus interesses. Pode ser a cama o seu interesse. Estou cansado. Estou morto de trabalhar. Quero descansar. Por acaso, eu também sou filho de Deus. Prefiro um descanso. Preciso do descanso. Isso é uma coisa certa ou errada? Tá certo. Você merece descansar. É o teu interesse. Olha o que está falando aqui, ó. De cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado, o descanso, o dia do Senhor, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra,
e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, fofoca, mentira, briga, inventando coisa, discussão, palavrões. Não que não é para fazer no resto do dia, mas é o dia do Senhor, separado para o do Senhor. Versículo 14. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quem é que está dizendo isso, meus irmãos? O Senhor. Mas quantos de nós nos deleitamos no Senhor? A gente prefere nos deleitarmos em nós mesmos, né? Não, eu tenho meus interesses. Hoje eu vou tirar para... Meus irmãos, vão desculpando a franqueza, tá? Eu não estou aqui para agradar a ninguém. A homem, eu não tenho também reservas. Então eu vou falar. Não, hoje eu vou tirar o dia para ir à praia. Vou lá no Algarve. Hoje eu vou tirar o dia para passear. Estou cansado. Fiquei a semana toda fora da minha... não estava com a minha família. Vou levar a minha família, ao invés de ir para a igreja, eu vou levar para passear. Vou lá no jardim, vou fazer alguma coisa para aproveitar a família. Vou descansar. Meu irmão, isso está certo? Veja, a minha posição não é de julgamento aqui. Eu estou expondo a palavra do Senhor. Cada um vai dar conta diante de Deus de si mesmo, na sua consciência para com o Senhor. Mas o que eu tenho que dizer é o que está na palavra de Deus. O domingo, o dia do Senhor, foi feito para o Senhor, para nos deleitarmos nele. Quer dizer, pastor, que não pode brincar, não pode assistir televisão, quer dizer que não pode ver redes sociais, não pode ter vida fora da igreja. Não é isto que eu estou falando, mas é naquilo tudo que você faz. Quem é o centro de tudo isto? Deus. Quem é o teu deleite nisto tudo, neste dia? É Deus. É Deus. O nosso pastor falava que na Irlanda, dia de domingo não existia futebol. A liga de futebol não jogava. Os restaurantes, lojas eram todas fechadas, porque era no domingo. Tinha até um atleta que foi jogar as Olimpíadas, ele era corredor, eu não lembro do nome dele, é até Carruagem de Fogo era o nome do filme que fizeram baseado nele. E ele era um atleta medalha de ouro. E o que foi que ele aconteceu? No dia que era a competição, que ele era especialista, era um domingo. E ele disse, não vou no domingo. E ele se inscreveu em outra competição que não era o seu forte. Aconteceu que ele ganhou a competição. Ele não participou no domingo e no outro dia ele participou da competição que ele se inscreveu e ganhou. Deus o honrou. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é fiel. Ela honra aqueles que honram ao Senhor. Ela abençoa aqueles que o buscam verdadeiramente, aqueles que o seguem. Pastor, mas eu estou doente, eu não posso ir à igreja. Meu irmão, é você e Deus. Se cuide, Cuide do templo do Senhor. Pastor, mas eu trabalho no domingo. E a minha família depende desse sustento também para poder fazer as minhas coisas. Meu irmão, cuide da sua família. Se você está em paz com Deus, vá adiante, go ahead. Deus te abençoe. Se isto realmente entre você e Deus está em paz. Pastor, mas eu tenho que fazer isto, eu tenho que ir a Lisboa resolver este problema e tal, é urgente. Meu irmão, vá. Você está em paz com Deus? Deus te abençoe, vá. Mas Deus conhece os nossos corações. Ele sabe o que é verdadeiro. Ele sabe o que é justo. E Ele um dia vai julgar. Um dia Ele vai premiar conforme as nossas ações. Conforme aquilo que eu fiz, aquilo que você fez.
Ele conhece. Lembra de Marta. Ela quebrou aquele perfume nos pés do Senhor. Jesus disse, olha, ela fez o que ela podia. Não foi nem a mais, nem a menos do que ela podia. Ela fez aquilo que estava ao seu alcance para me adorar. Você está fazendo também isto? Eu estou fazendo isto? Eu estou me deleitando no Senhor. O domingo é para Ele, a minha vida é para Ele. Amém? Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, derramando graça sobre graça em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a perseverarmos também na doutrina dos apóstolos, na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter comunhão contigo, com nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a termos o prazer de lembrarmos do Teu sacrifício, a ceia do Senhor, estarmos presentes. Nos ajuda, Senhor, a querer orar com os nossos irmãos, juntos, clamando a Ti as Tuas bênçãos, o Teu favor. E nos ajuda, Senhor, também a persistirmos na Tua casa, Senhor, indo à Tua casa, Te louvar, Te adorar, Te bendizer, Te agradecer, Senhor. Esteja conosco e nos traga logo mais à tarde também para o culto da tarde. E assim, Senhor, termos um domingo abençoado por Ti. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Lembrando que quem quiser participar daquela programação de final de ano, comigo, Rebeca, preparando uma música, fala comigo aí no final. Tá bom? Boa semana, Deus abençoe. Amém. Boa tarde.